México, dezembro de 1531. 10 anos haviam se passado desde que Hernán Cortés e seus soldados derrubaram Tenochtitlan, a magnífica capital asteca que havia assombrado os próprios conquistadores com sua grandeza. 10 anos desde que o lago sagrado havia sido drenado, os templos demolidos, e sobre suas pedras erguidas as fundações de uma nova cidade, a Cidade do México, capital da Nova Espanha. 10 anos de uma transformação tão brutal, tão total, que os povos indígenas do México Central a viviam menos como conquista e mais como o fim do mundo. E não era uma metáfora. Para os mexicas, os tlaxcaltecas, os chichimecas e os dezenas de outros povos que haviam estruturado sua existência em torno de uma cosmologia sofisticada, de calendários sagrados, de uma relação íntima e codificada com os deuses, a chegada dos espanhóis e o colapso das estruturas religiosas e políticas que conheciam representava literalmente o fim de um mundo, o fim de um cosmos inteiro. Não apenas a perda de um território ou de um governo, a perda de um universo de sentido. Os missionários franciscanos que chegaram logo após a conquista, os chamados 12 Apóstolos do México, que haviam feito o caminho a pé descalço da Veracruz até a Cidade do México em 1524, compreenderam parte dessa devastação e se dedicaram com uma energia que desconcertava até os próprios conquistadores a construir algo novo sobre as ruínas, uma igreja indígena, uma fé que pudesse ser não apenas imposta, mas habitada, uma espiritualidade que falasse às almas daquele continente na linguagem que elas conheciam. Foi nesse contexto de destruição e reconstrução, de trauma e busca, que um homem simples acordou antes do amanhecer numa manhã de sábado, em 9 de dezembro de 1531, e começou a caminhar. Seu nome era Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Em náhuatl, sua língua materna, Cuauhtlatoatzin significa águia que fala, ou o que fala como águia. Um nome de uma nobreza poética que contrastava radicalmente com a humildade de sua vida cotidiana. Ele era um camponês, um homem simples, da etnia chichimeca, nascido por volta de 1474, numa pequena aldeia chamada Cuautitlán, a norte do lago Texcoco. Tinha se convertido ao cristianismo alguns anos antes, junto com sua esposa, Maria Lucia, sob a influência dos franciscanos. Era neófito, cristão recente, e levava sua nova fé com a seriedade sincera de quem a adotou por convicção, não por coerção. Naquela manhã de sábado, ele caminhava sozinho pela base do Morro Tepeyac, uma colina árida a norte da Cidade do México, que havia sido no passado local de culto à deusa indígena, Tonantzin, a Nossa Mãe. Ele se dirigia, como fazia frequentemente, à catequese e à missa na ermida dos franciscanos na cidade. A caminhada era longa, mais de 14 quilômetros, e ele a fazia regularmente, a pé, na escuridão de antes do amanhecer. Foi então que ele ouviu. Primeiro, música. Uma música que os relatos em náhuatl, o Nican Moporhua, escrito pelo indígena Antônio Valeriano décadas depois, descrevem com uma precisão que arrepia, como o canto de muitos pássaros preciosos, uma música que fazia o morro inteiro ressoar e que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Juan Diego parou, olhou para o alto do Tepeyac e viu uma luz. E então ouviu seu nome. Juanito, Juan Dieguito. O diminutivo afetivo em náhuatl, a forma mais terna de chamar alguém, vindo de uma fonte que ele não conseguia identificar. Ele subiu o morro, e no topo, cercada de uma luz que os relatos descrevem como mais brilhante que o sol, mas que não cegava, como névoa luminosa que transformava as pedras ao redor em jade e ouro, estava uma jovem morena, de traços indígenas, vestida com manto de cor turquesa coberto de estrelas douradas, com uma faixa negra amarrada na cintura, o sinal, na cultura asteca, de uma mulher grávida. Sobre um manto róseo, flores e adornos bordados, a lua sob seus pés. Sobre sua cabeça, o sol, mas ela o eclipsava. E ela falava náhuatl, a língua de Juan Diego, a língua de sua mãe. Ela disse que era a Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus, e que desejava que ali, no Tepeyac,
fosse construída uma ermida, uma casa, onde ela pudesse mostrar e dar seu amor a todos os que a procurassem, aos que sofressem, aos que chorassem, aos que buscassem. A todos. Não apenas aos espanhóis, não apenas aos convertidos, a todos os habitantes desta terra nova. Juan Diego desceu o morro com essa mensagem e foi ao bispo. O bispo Juan de Zumárraga era um franciscano espanhol, homem de fé genuína e inteligência aguçada, que havia chegado ao México com a missão de proteger os indígenas das crueldades dos encomendeiros e de construir uma igreja sólida na Nova Espanha. Mas era também um homem formado na Europa escolástica, habituado a categorias teológicas precisas, desconfiado de visões e aparições, especialmente quando relatadas por um camponês indígena recém-convertido. Ele ouviu Juan Diego com paciência e dispensou-o com cordialidade. Mas sem compromisso. Juan Diego voltou ao Tepeyac, e a Virgem estava lá. Ele lhe contou o que havia acontecido, com a honestidade direta de quem não sabe como dourar as palavras, e pediu que ela enviasse outra pessoa, alguém mais digno, mais credenciado, mais capaz de ser acreditado. Alguém que não fosse ele. E aqui reside um dos aspectos mais teologicamente ricos e humanamente tocantes desta história: a resposta que ele recebeu. Ela não concordou em enviar outro. Ela não disse que ele havia errado. Ela não cedeu ao argumento da indignidade. Ela olhou para aquele homem simples, camponês, idoso, sem poder nem título nem instrução formal, e disse que havia muitos a quem poderia enviar, mas que era ele que ela havia escolhido, que era precisamente ele, com sua simplicidade, sua humildade, sua vida ordinária, quem deveria ser o portador desta mensagem. A escolha do improvável. O paradoxo da eleição divina que atravessa toda a história sagrada. Não o poderoso, não o sábio segundo os critérios do mundo, não o credenciado pelas instituições, mas o pequeno, o que a cultura dominante ignoraria ou descartaria. Moisés era gago, Gedeão era o menor de sua tribo, Pedro era pescador, e Juan Diego era um velho camponês indígena, numa sociedade que havia decidido que os indígenas eram menores. E ela o escolheu a ele. Juan Diego voltou ao bispo. Desta vez, Zumárraga pediu um sinal, algo concreto, verificável, que confirmasse a origem sobrenatural do que estava sendo relatado. Uma prova. Juan Diego voltou ao Tepeyac, mas os dias seguintes foram marcados por uma crise pessoal devastadora. Seu tio Juan Bernardino adoeceu gravemente, com uma febre que os que o rodeavam reconheciam como mortal. Juan Diego deixou o Tepeyac de lado para cuidar do tio. E quando o tio pareceu estar morrendo, e pediu que fossem buscar um padre para administrar os últimos sacramentos, Juan Diego saiu antes do amanhecer, e deliberadamente contornou o Tepeyac para não encontrar a Virgem, com quem sentia que havia falhado. Ela apareceu de qualquer forma, e disse as palavras que se tornaram o coração desta história, as palavras gravadas no manto e no coração de toda a América Latina por séculos. No estou yo aqui, que soy tu madre? Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Uma pergunta que é uma declaração. Uma afirmação que é um abraço. Ela não o repreendeu. Não lhe cobrou a ausência. Apenas se fez presente, com a certeza tranquila e inabalável de quem sempre esteve ali, esperando, sem impaciência. E disse que seu tio já estava curado. Então disse a Juan Diego que subisse ao topo do Tepeyac e colhesse as flores que encontrasse ali, em dezembro, no alto de uma colina árida do altiplano mexicano, em pleno inverno. Ele subiu, e havia rosas, rosas de Castela, que não eram nativas do México, que não podiam florescer ali naquele mês, naquele solo. Rosas vivas, perfumadas,
abertas como se estivessem no auge de um jardim andaluz em maio. Ele as colheu e as dobrou dentro de sua tilma, seu manto rústico de fibra de agave, apertando o tecido contra o peito para não deixar cair nenhuma. E desceu o morro, carregando flores de inverno, no manto de um pobre homem. Havia uma imagem num manto de pobre, não numa tela de mestre flamengo encomendada por um rei, não num afresco de catedral italiana executado por um gênio do Renascimento, não num ícone bizantino dourado à folha nas oficinas de Constantinopla. Numa tilma, o manto grosseiro de fibra de agave que os homens indígenas do México Central usavam como roupa cotidiana, como cobertor, como tudo que um homem pobre precisa que uma única peça de tecido seja. E nessa tilma havia um rosto. O rosto de uma jovem morena, com olhos levemente inclinados para baixo, numa expressão que os que a contemplam descrevem invariavelmente com a mesma palavra, independentemente de sua língua, de sua cultura, de sua fé ou da ausência dela. Ternura. Uma ternura que não é sentimental, que não é decorativa, que é a ternura de quem vê completamente, e mesmo assim permanece. Quando o Bishop Juan de Zumárraga e os presentes no salão episcopal se levantaram do chão naquela manhã de 12 de dezembro de 1531, o mundo já era outro. Não o mundo político. Esse continuaria por décadas ainda a ser um mundo de violência colonial, de escravidão, de exploração dos povos indígenas em proporções que envergonham qualquer narrativa triunfalista da evangelização. Não, o mundo que havia mudado era outro. Era o mundo das almas, o mundo do sentido, o mundo da pergunta que todo ser humano faz, em algum momento da vida, diante da escuridão. Alguém me vê? Alguém sabe que estou aqui? A imagem de Guadalupe respondeu a essa pergunta, e respondeu em Nahuatl, não metaforicamente. Os estudiosos que analisaram a iconografia da imagem ao longo de séculos, teólogos, historiadores da arte, antropólogos especialistas em cultura asteca, documentaram com minúcia extraordinária o quanto cada elemento visual da imagem é uma declaração teológica precisa, formulada na linguagem simbólica dos povos indígenas do México Central. A túnica rósea com seus ornamentos florais em ouro, as flores eram, na cosmologia asteca, símbolos da divindade e da criação. O manto turquesa coberto de estrelas. O turquesa era a cor reservada na cultura asteca aos soberanos e ao sagrado máximo. A faixa negra na cintura, o sinal inconfundível para qualquer naua de uma mulher grávida. Ela carregava a vida, ela trazia algo ao mundo. A lua sob seus pés, e não qualquer lua, a lua crescente, símbolo de Quetzalcoatl, a serpente emplumada, uma das divindades centrais do panteão mesoamericano. Ela estava sobre a lua, não destruindo-a, sobre ela, em relação com ela, como quem não nega o passado, mas o completa. E os raios de sol ao redor de seu corpo, o sol era para os mexicas a divindade suprema, aquela em cujo nome os sacrifícios humanos eram oferecidos. Ela estava diante do sol, não absorvida por ele, diante dele, maior que ele, ou antes, diferente dele, de outra ordem. Era uma mensagem cuidadosamente composta numa linguagem visual que os missionários europeus não dominavam, mas que qualquer indígena do México Central lia com a facilidade com que lemos um texto escrito na nossa própria língua materna. E a mensagem dizia: o Deus dos cristãos não é o Deus dos conquistadores. O Deus dos cristãos não veio destruir, não veio subjugar. Veio e enviou sua mãe como primeiro sinal para completar, para abraçar, para habitar este mundo novo que também é seu. O efeito foi sísmico. Os missionários franciscanos, que haviam passado anos tentando catequizar as populações indígenas do México Central, com resultados que eles próprios descreviam como modestos e frágeis, viram, nos anos e décadas que se seguiram à aparição de Guadalupe, algo que nenhuma estratégia pastoral havia conseguido produzir: uma conversão em massa.
não a conversão forçada pelo batismo coletivo realizado pelos conquistadores sobre populações que não entendiam o que estava acontecendo. Uma conversão que vinha de dentro, uma procura, um movimento das próprias comunidades indígenas em direção à fé cristã, mas a uma fé cristã que agora tinha um rosto, que elas reconheciam como seu. Os números que os historiadores registram são assombrosos. Estima-se que no período entre a aparição de 1531 e meados do século XVI, cerca de 8 a 9 milhões de indígenas mexicanos foram batizados, não como resultado de coerção, mas como resultado de uma busca, de uma procura, de um reconhecimento. A imagem havia dito algo que nenhum sermão conseguira dizer. Ou melhor, havia dito da única maneira que certas verdades podem ser ditas, não com argumentos, mas com presença. E Juan Diego voltou para casa. Esta é a parte da história que frequentemente fica esquecida no esplendor do milagre e na grandiosidade das consequências históricas. Juan Diego voltou para casa. Voltou ao seu tio Juan Bernardino, que encontrou completamente curado, como a Virgem havia prometido, e que relatou ter tido sua própria aparição durante a doença, a mesma jovem morena que lhe dissera seu nome completo, Santa Maria de Guadalupe, e anunciara que Juan Diego havia saído em sua missão. E então Juan Diego fez uma escolha que revela com clareza extraordinária o tipo de homem que ele era. Pediu ao bispo permissão para se retirar para junto da ermida de seria construída no Tepeyac, e ali viver, cuidando do lugar sagrado, recebendo os peregrinos, guardando a memória do que havia acontecido. Não pediu honras, não pediu reconhecimento, não aproveitou o momento de visibilidade que o milagre lhe havia conferido para melhorar sua posição social, para escapar da pobreza, para negociar vantagens para si ou para sua comunidade. Pediu para cuidar de uma ermida numa colina. E passou os últimos 16 anos de sua vida fazendo exatamente isso. Todos os dias, Juan Diego abria as portas da ermida do Tepeyac. Primeiro a estrutura provisória de madeira e palha, depois a ermida de adobe que a substituiu, e recebia os peregrinos que chegavam do México Central inteiro para ver a imagem, para rezar, para trazer seus filhos doentes e seus corações partidos, e suas dúvidas, e suas esperanças. Ele lhes contava o que havia acontecido, em náhuatl, com a simplicidade direta de uma testemunha ocular que não tem nada a provar nem nada a ganhar, apenas algo a partilhar. Morreu em 1548, 17 anos após a aparição, aos 74 anos, segundo as estimativas, num México que já havia mudado para sempre e que continuaria a mudar, por séculos, em ondas que ainda alcançam o presente. O processo de canonização de Juan Diego foi longo, controverso e, em alguns momentos, amargo. Houve historiadores, alguns deles dentro da própria igreja, que questionaram a historicidade do evento, que argumentaram que Juan Diego talvez nunca houvesse existido como pessoa real, que a narrativa das aparições seria uma construção posterior elaborada pelos missionários para facilitar a conversão. O debate acadêmico foi intenso e por vezes mais político do que historiográfico. Mas em 31 de julho de 2002, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, diante de uma multidão que as estimativas colocam entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, o Papa João Paulo II proclamou Juan Diego Cuauhtlatoatzin, santo da Igreja Católica, o primeiro indígena das Américas a receber essa distinção. E o que torna este momento historicamente carregado não é apenas o ato eclesiástico formal. É o que ele representa na longa e frequentemente dolorosa narrativa das relações entre a Igreja e os povos indígenas das Américas. Uma narrativa que inclui páginas de colaboração com a colonização, de apagamento cultural, de violências perpetradas em nome de uma fé que pregava o amor. E também inclui páginas de resistência, de proteção, de homens como Bartolomé de las Casas que sacrificaram suas carreiras para defender os índios diante da coroa espanhola. A canonização de Juan Diego não apaga essas páginas sombrias.
não pode e não deve. Mas acrescenta outra página, uma que diz que a Igreja reconhece, enfim e oficialmente, que a santidade não chegou às Américas apenas nos navios dos conquistadores, que ela já estava aqui, latente, esperando. Que Juan Diego não foi um receptor passivo de uma fé importada. Foi um protagonista, um portador, um escolhido. E a imagem permanece. A tilma de Juan Diego está hoje na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México, o santuário mariano mais visitado do mundo, com estimativas de 20 a 22 milhões de visitantes por ano. A imagem foi estudada com tecnologia de ponta, análises por computador, espectroscopia, microscopia eletrônica. Os estudos concluíram que a imagem não foi pintada com nenhuma técnica conhecida, que a fibra de agave não tem camada de preparação, que as cores não correspondem a nenhum pigmento identificável, que a imagem parece existir sobre o tecido sem estar propriamente aplicada a ele. E nos olhos da figura, nos minúsculos olhos de uma imagem de menos de 1,5 metros de altura, quando ampliados em potência suficiente, aparece um reflexo, o reflexo de figuras humanas. As figuras que estavam presentes no Salão do Bispo naquela manhã, de 12 de dezembro de 1531. Como se os olhos de Guadalupe tivessem retido como uma câmera fotográfica 5 séculos antes da fotografia, a imagem das pessoas que estavam à sua frente, quando a tilma se abriu. Como se ela houvesse olhado para eles, como se ainda olhasse, para Juan Diego, para Zumárraga, para os que chegaram depois e os que chegam ainda hoje, 20 milhões por ano, caminhando descalços em romaria, trazendo seus filhos nos braços, suas fotografias de doentes, seus ex-votos de gratidão, suas lágrimas de pedido. O manto de um pobre homem, a imagem que ninguém pintou, os olhos que viram e guardam o que viram. A fé no novo mundo não foi apenas plantada de fora para dentro, floresceu de dentro para fora, nas almas que souberam reconhecer, na face morena de uma jovem numa colina árida, algo que o coração humano reconhece antes que a mente consiga nomear. Juan Diego reconheceu, e o mundo nunca mais foi o mesmo.